Imagine despertar em um mundo onde o impossível já aconteceu, onde uma paisagem árida e silenciosa é interrompida por muros, templos e canais de água cuidadosamente planejados, como se uma civilização inteira tivesse surgido durante a noite. Foi essa a sensação deixada pelas primeiras evidências da civilização suméria, que floresceu há mais de 5 milênios na região da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, no território do atual Iraque. Enquanto outros grupos humanos ainda experimentavam formas simples de subsistência, ali já existiam cidades plenamente funcionais, como Ur, Uruk, Eridu e Lagash, que pareciam não ter passado por um estágio inicial de formação. Esses centros urbanos não eram simples aglomerações improvisadas, mas espaços densos, organizados e vivos, com dezenas de milhares de habitantes circulando por ruas de terra batida, mercados ativos e templos monumentais que dominavam o horizonte. Os zigurates, enormes estruturas em degraus dedicadas às divindades, erguiam-se como montanhas artificiais, visíveis a quilômetros de distância, simbolizando uma ligação direta entre o céu e a terra. Sistemas de irrigação cuidadosamente calculados controlavam as cheias dos rios e garantiam colheitas abundantes, permitindo uma estabilidade alimentar que sustentava uma complexa divisão social do trabalho. O que mais intriga arqueólogos e historiadores é que essas cidades aparecem nos registros já plenamente desenvolvidas, sem sinais claros de um processo gradual de crescimento. Não há vestígios consistentes de aldeias precursoras ou de experimentações arquitetônicas rudimentares que expliquem essa transição. As camadas arqueológicas mais antigas de locais como Eridu revelam templos estruturados desde o início, como se o projeto urbano tivesse sido concebido antes mesmo da primeira pedra ser colocada. Essa ausência de um caminho evolutivo visível desafia os modelos tradicionais de desenvolvimento das sociedades humanas. Dentro dessas cidades, a vida cotidiana já era regida por normas, registros e instituições. Por volta de 3200 a.C., os sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme, um sistema complexo de sinais, gravados em tabuletas de argila, que servia para registrar transações comerciais, hinos religiosos, contratos e narrativas épicas. Não se tratava de uma escrita primitiva, mas de um método sofisticado com centenas de símbolos e regras próprias, sugerindo um longo período de elaboração anterior que simplesmente não aparece no registro material. Ao mesmo tempo, surgiam avanços tecnológicos que moldariam toda a história posterior da humanidade. A roda transformou o transporte e a agricultura, o arado ampliou a produção de alimentos, e a matemática baseada no sistema sexagesimal estabeleceu fundamentos que ainda hoje usamos para medir o tempo e os ângulos. Essas inovações não aparecem de forma isolada, mas como partes de um conjunto coerente de conhecimentos interligados, indicando uma visão de mundo estruturada e madura desde os primeiros momentos da civilização suméria. Esse quadro inicial levanta uma pergunta inevitável e inquietante. Como um povo poderia surgir já dominando tantas técnicas, conceitos e formas de organização sem deixar rastros claros de sua própria formação? A impressão é a de que os sumérios entraram na história como protagonistas já conscientes de seu papel, trazendo consigo uma herança invisível que ainda não conseguimos localizar. E é justamente essa sensação de origem encoberta que conduz naturalmente à próxima camada do mistério, aquela que envolve a identidade, a língua e a memória ancestral desse povo singular. Quando os próprios sumérios falavam sobre si, deixavam pistas que aprofundam ainda mais o enigma de sua origem. Em seus textos mais antigos, eles não se descrevem como nativos da terra onde construíram suas cidades, mas como o povo da cabeça negra,
um grupo distinto que teria vindo de uma terra ancestral jamais claramente identificada. Essa memória de deslocamento não aparece como um mito vago, mas como uma constatação silenciosa registrada em documentos administrativos, hinos e inscrições religiosas, sugerindo que a ideia de uma origem externa fazia parte da identidade coletiva suméria. A língua que eles falavam reforça essa sensação de isolamento histórico. O sumério é considerado um isolado linguístico, sem parentesco comprovado com nenhuma outra língua antiga ou moderna. Não pertence ao tronco semítico, como o acadiano, nem ao indo-europeu, como o grego ou o persa. É um sistema linguístico completo, com gramática própria, vocabulário extenso e uma estrutura sofisticada que não revela influências claras de povos vizinhos. Para muitos linguistas, isso indica um longo período de desenvolvimento em relativo isolamento, ocorrido em algum lugar ainda desconhecido. Essa língua não era apenas um meio de comunicação cotidiana, mas a base de uma cultura profundamente letrada. As tabuletas cuneiformes mostram exercícios escolares, listas de palavras, problemas matemáticos e textos literários copiados repetidas vezes por aprendizes. As edubas, escolas formais mantidas pelos templos e palácios, formavam escribas desde cedo, ensinando leitura, escrita, cálculo e normas administrativas. Esse sistema educacional estruturado aparece já nos períodos mais antigos, sem sinais claros de experimentação inicial. A matemática suméria revela uma mente treinada para a abstração e a padronização. O sistema sexagesimal, baseado no número 60, permitia cálculos complexos e era aplicado tanto na contabilidade quanto na astronomia e na medição do tempo. A divisão do dia em horas, minutos e segundos tem origem direta nesse modelo, criado para organizar rituais, atividades agrícolas e registros econômicos. Mais uma vez, o que surpreende não é apenas a invenção, mas o fato de ela surgir plenamente funcional. A análise física dos restos humanos encontrados em sítios sumérios também levanta questionamentos. Alguns estudos apontam diferenças cranianas e de estatura em comparação com populações semíticas posteriores da região. Embora essas distinções não sejam conclusivas, elas alimentam a hipótese de que os sumérios poderiam ter vindo de áreas montanhosas a leste, talvez da região do atual Irã, ou mesmo de territórios ainda mais distantes, alcançando a Mesopotâmia por rotas terrestres ou marítimas. Todas essas pistas, a língua única, a memória de uma terra ancestral, o sistema educacional avançado e as possíveis diferenças físicas, compõem um quadro de origem que permanece fragmentado. É como se a própria história suméria estivesse consciente de um passado anterior, mas optasse por não revelá-lo por completo. E é nesse espaço entre o que foi dito e o que permanece oculto que começam a surgir os mitos, as listas de reis e as narrativas divinas que prometem explicar aquilo que a arqueologia ainda não conseguiu alcançar. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, deixe aqui nos comentários o seu nome e a cidade em que mora. Isso nos ajuda a conhecer melhor nosso público. E vamos para o vídeo. À medida que os registros sumérios avançam no tempo, a fronteira entre história e mito torna-se cada vez mais tênue, como se ambos fossem partes inseparáveis de uma mesma memória ancestral. Um dos documentos mais intrigantes deixados por esse povo é a chamada Lista Real Suméria, uma sucessão de reis que teria governado a região desde tempos imemoriais. Nos trechos mais antigos, anteriores ao Grande Dilúvio, os reinados se estendem por dezenas de milhares de anos, números que desafiam qualquer interpretação literal e sugerem uma concepção de tempo profundamente diferente da nossa. Segundo esses textos, a realeza não era uma instituição criada pelos homens, mas algo que desceu dos céus.
O poder de governar teria sido concedido diretamente por entidades divinas, e as primeiras cidades surgiram como centros sagrados antes mesmo de se tornarem espaços políticos. Após o dilúvio, a realeza teria descido novamente, agora com reis humanos, cujos reinados, embora mais curtos, ainda pareciam extraordinariamente longos. Essa narrativa cria uma linha contínua entre um passado mítico e um presente histórico, sem uma ruptura clara entre ambos. A cidade de Eridu ocupa um lugar central nessa memória. Considerada pelos próprios sumérios como a primeira cidade criada, ela aparece nos textos como um ponto de origem, um local onde a ordem do mundo teria sido estabelecida. Escavações arqueológicas revelam algo curioso. As camadas mais antigas já apresentam um templo definido, sem vestígios claros de construções mais simples anteriores. Essa ausência reforça a sensação de que Eridu não cresceu de forma orgânica, mas foi fundada segundo um modelo já concebido. É nesse cenário que surgem os Anunnaki, figuras centrais da mitologia suméria. Descritos como deuses que desceram do céu para a terra, eles não eram entidades distantes ou abstratas. Viviam em templos específicos, participavam de conselhos, entravam em conflito entre si e interferiam diretamente nos assuntos humanos. Cada cidade possuía uma divindade protetora, inserida em uma hierarquia complexa, que refletia, de certa forma, a própria organização política das cidades sumérias. Os mitos descrevem esses deuses como seres físicos que comiam, bebiam, se casavam e tinham descendentes. Essa humanização das divindades contrasta com concepções posteriores de deuses etéreos e reforça a ideia de uma convivência próxima entre o divino e o humano. Para os sumérios, os deuses não habitavam um plano distante, mas compartilhavam o mesmo espaço, influenciando diretamente o destino das cidades e de seus governantes. Essas narrativas não eram vistas como alegorias, mas como parte integrante da realidade. Elas explicavam a origem da ordem social, das leis e até da própria humanidade, preparando o terreno para histórias ainda mais detalhadas sobre a criação dos homens e o papel que lhes foi atribuído no funcionamento do mundo. E é justamente quando essas histórias passam a falar da fabricação do ser humano que o mistério sumério atinge um nível ainda mais profundo e perturbador. Nos textos mitológicos sumérios, a criação da humanidade não surge como um ato benevolente ou simbólico, mas como uma solução prática para um problema enfrentado pelos próprios deuses. No épico de Atrahasis, uma das narrativas mais antigas preservadas em escrita cuneiforme, os deuses menores se rebelam contra o trabalho pesado que sustentava a ordem do mundo. Cansados de cavar canais, erguer cidades e manter a civilização funcionando, eles exigem uma alternativa, algo que alivie seu fardo cotidiano. A resposta dos deuses superiores é direta e perturbadora. Decide-se criar uma nova criatura que possa assumir essas tarefas. O ser humano nasce da mistura do barro da terra com o sangue de uma divindade sacrificada, carregando em si tanto a essência material quanto um fragmento do divino. Essa origem híbrida explica para os sumérios a capacidade humana de criar, obedecer, sofrer e, ao mesmo tempo, se rebelar. A humanidade não é criada para dominar o mundo, mas para mantê-lo funcionando. Esse relato apresenta paralelos impressionantes com narrativas muito posteriores, especialmente aquelas registradas na tradição hebraica. A ideia de moldar o homem a partir da terra, de um dilúvio enviado para conter o excesso humano e de uma nova ordem estabelecida após a catástrofe, aparece de forma quase idêntica em textos bíblicos. Essas semelhanças não são coincidência, mas reflexo da profunda influência cultural suméria sobre os povos que herdaram e adaptaram suas histórias ao longo dos séculos. As descrições dos deuses nesses textos
chamam ainda mais atenção por seu nível de detalhe. Eles possuem corpos, emoções, necessidades e até limitações. Viajam em embarcações descritas como celestiais, utilizam objetos específicos e habitam templos reais, localizados dentro das cidades. As fronteiras entre o sagrado e o cotidiano parecem difusas, como se os deuses fossem uma elite governante presente e visível, não forças abstratas distantes. Essa visão se reflete também na arte suméria. Estatuetas e relevos frequentemente mostram figuras com olhos exageradamente grandes, proporções incomuns e acessórios que fogem ao padrão humano. Os selos cilíndricos, pequenos objetos gravados que funcionavam como assinaturas pessoais, retratam cenas complexas, envolvendo seres não humanos, símbolos celestes e o que alguns interpretam como objetos voadores ou instrumentos tecnológicos. Embora essas leituras sejam controversas, o nível de precisão simbólica é inegável. A astronomia suméria aprofunda ainda mais o mistério. Os registros indicam um conhecimento detalhado dos movimentos celestes, com mapas do céu e referências a corpos planetários. O famoso selo cilíndrico V243 é frequentemente citado por mostrar uma representação do sistema solar centrada no Sol, algo que contradiz a ideia de que os antigos viam a Terra como o centro do universo. Independentemente das interpretações modernas, esses conhecimentos revelam uma observação sistemática do céu que ultrapassa expectativas para uma civilização tão antiga. Essas narrativas, imagens e registros não oferecem respostas definitivas, mas constroem um retrato de um povo que explicava sua própria existência através de histórias de origem extraordinárias. Ao mesmo tempo em que lançam dúvidas, elas ampliam a dimensão do legado sumério, conectando mito, ciência e memória histórica em uma única tradição contínua. E é a partir desse legado, absorvido e transformado por civilizações posteriores, que o enigma dos sumérios se projeta até os dias atuais. Independentemente das interpretações míticas ou das hipóteses mais ousadas, o impacto da civilização suméria sobre o curso da história humana é profundo e incontestável. Tudo o que veio depois na Mesopotâmia se construiu sobre fundamentos lançados por esse povo enigmático. Babilônios, assírios e acadianos herdaram suas cidades, adaptaram sua escrita, absorveram seus deuses e reorganizaram suas leis, mas nunca apagaram completamente a marca suméria. Mesmo quando a língua deixou de ser falada, continuou a ser ensinada nas escolas como língua sagrada e erudita, preservada em milhares de tabuletas. Muitas narrativas que hoje parecem universais nasceram nesse contexto antigo. O relato do grande dilúvio, preservado na história de Ziusudra, antecede em séculos a versão bíblica de Noé. A imagem de uma torre que tenta alcançar o céu encontra paralelos diretos nos zigurates mesopotâmicos, estruturas que simbolizavam a ligação entre o mundo humano e o divino. Até a descrição do paraíso primordial, irrigado por grandes rios, ecoa a geografia da terra entre o Tigre e o Eufrates, onde a Suméria floresceu. Apesar desse legado duradouro, a própria civilização suméria desapareceu gradualmente por volta de 2000 a.C. Mudanças climáticas, salinização do solo, conflitos internos e a ascensão de povos vizinhos contribuíram para sua absorção cultural. As cidades continuaram existindo, mas passaram a falar outras línguas e a adorar deuses com novos nomes. Ainda assim, sob essas camadas posteriores, o esqueleto da cultura suméria permaneceu intacto, sustentando impérios que se julgavam novos, mas que caminhavam sobre alicerces muito antigos. As teorias acadêmicas mais aceitas sugerem que os sumérios eram um povo migrante, portador de conhecimentos desenvolvidos ao longo de séculos em alguma região ainda não identificada arqueologicamente.
Outros pesquisadores levantam a possibilidade de uma civilização anterior, perdida no final da última era glacial, cujos sobreviventes teriam transmitido fragmentos de saber a povos posteriores. Descobertas como o sítio de Göbekli Tepe mostram que a capacidade humana de construir monumentos complexos é muito mais antiga do que se pensava, abrindo espaço para novas interpretações sobre o passado profundo. Há também leituras mais controversas que tomam os textos sumérios de forma literal e veem nos Anunnaki não símbolos, mas visitantes vindos dos céus. Embora rejeitadas pela academia tradicional, essas ideias persistem porque dialogam com algo essencial: o espanto causado por uma civilização que surge sem aviso, já dominando escrita, ciência, religião e organização social. Mesmo descartando explicações extraordinárias, permanece a sensação de que ainda não compreendemos totalmente como esse salto civilizacional foi possível. Hoje, milhares de tabuletas cuneiformes permanecem guardadas em museus e coleções, muitas delas ainda não traduzidas. Cada novo texto decifrado acrescenta detalhes, mas também gera novas perguntas, ampliando o mistério em vez de encerrá-lo. O tempo, medido em horas e minutos, as leis escritas, a educação formal e as grandes narrativas da humanidade carregam a assinatura invisível dos sumérios, conectando o presente a um passado que continua se revelando aos poucos. Assim, a história da Suméria não se encerra com seu desaparecimento, mas permanece em aberto, como um eco que atravessa milênios. Uma civilização que parece ter surgido do nada transformou para sempre o destino humano e deixou para trás mais enigmas do que respostas, convidando cada nova geração a olhar para as areias da Mesopotâmia e perguntar, mais uma vez, de onde realmente viemos. Antes de encerrar, lembre-se de que histórias como a dos sumérios continuam vivas porque ainda existem perguntas sem resposta, tabuletas não traduzidas e mistérios enterrados sob as areias do tempo. Se você gostou dessa viagem pelas origens da civilização, deixe seu like para apoiar o canal. Isso ajuda muito a levar esse conteúdo a mais pessoas interessadas em história antiga. Inscreva-se para não perder os próximos episódios e ative o sino para ser avisado sempre que um novo vídeo for ao ar, porque ainda há muitas civilizações esquecidas, impérios perdidos e segredos do passado esperando para serem contados.